para você que está em casa, tudo bem? É um prazer entrar na sua residência, falar contigo. A partir de agora, nós aqui da TV Assembleia vamos levar informação, cultura até você que acompanha a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Para nós é um prazer enorme estarmos juntos com vocês mais uma vez. Olha, hoje o assunto é muito agradável, porque já estou recebendo aqui prazerosamente a Cristina Soares, é a nossa convidada de hoje. Cristina Soares, ela é historiadora em Mato Grosso, ganhou recentemente o prêmio Gegé de Oiá na dissertação de mestrado, é escritora aqui na capital, professora da rede pública de ensino, historiadora, mestre em história, professora, ilustradora também e participa de projetos de incentivos à produção literária de pessoas negras. Mulheres na história africana em Mato Grosso. Cristina, satisfação em poder recebê-la aqui na Assembleia Legislativa, na TV Assembleia, para a gente levar esse conhecimento a todas as pessoas que nos acompanham. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, né? A todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, assim, o prazer é meu, né, Luque? É muito... eu vejo, assim, como um momento muito único na minha vida, né? Não só questão de prêmio, mas a gente vai falar de mulheres negras, né? E um pouco de representatividade. É um momento muito maravilhoso estar aqui, sabe? Como mulher negra, porque assim, a gente foi invisibilizado durante tantos anos, né? Então tá aqui é um prazer enorme. Cristina, você é cuiabana? Não, não sou cuiabana, sou mirassolense. Na verdade, Luque, eu descobri que eu não sou nem mirassolense, eu sou mirassodolense. Eu sou de Mirassol do Oeste, aqui no interior do estado. No interior do Mato Grosso. Cidade bonita, cidade próspera. Sim. Agora, como é que foi essa ideia de fazer essa pesquisa, que é o tema da nossa entrevista? Mulheres na história africana em Mato Grosso. E nós temos algumas aí, né? Temos algumas. Assim, inicialmente, Luque, a minha proposta não era escrever sobre mulheres negras. Eu queria, porque assim, eu fiz o Prof. História, né, na UFMT, e o Prof. História, ele tem uma proposta da gente finalizar, a gente faz a dissertação, a gente constrói a dissertação, e no final a gente faz um material que é chamado de produto pedagógico. Então eu pensei, vou falar sobre pessoas negras. Porque não tem, né? Eu, como professora há muitos anos, eu vejo que não tem esse assunto nas escolas, esse material. E eu fui pesquisar sobre isso. E aí, eu chego na escola, eu encontrei ainda, na escola, existe uma coleção de história da África. Só que a maioria dos protagonistas são homens. Né? E detalhe, é uma coleção que existe nas escolas, a maioria das escolas públicas tem, porque esse material é distribuído, né, gratuitamente, mas as pessoas não acessam esse material, está lá empoeirado. Então eu pensei, não... E lá da África, estamos estudando lá no outro continente. Exatamente, estudando a história da África, é uma coleção maravilhosa, assim, uma organização do Sheikh Anta Diop, que é um historiador africano e tal. E aí eu percebo que o quê? Existem homens... né, muitos homens protagonistas, mas não existem mulheres negras. Então eu pensei, não, então eu vou falar sobre mulheres negras. E eu vou falar sobre mulheres negras na história africana no Mato Grosso, que tem várias. É uma responsabilidade muito grande, né, Cristina? Puxa vida, ter que escrever, sentiu a ausência ali daquela comunicação, e aí como é que foi isso? Exato. E aí, primeiro, Lu, como foi isso, né? Foi um negócio bastante complicado, porque não tem material para você pesquisar. Então, assim, eu me propus a falar sobre 3 mulheres, né? Maria Taquara, Mãe Bonifácio e Teresa de Benguela. O que eu percebi? Gente, não tem material. Como correr atrás disso? Se você estava lá na UFMT. Na UF. E já pensando tudo isso. Isso. Só que assim, detalhe. Que assim... Os detalhes são os legais da história. Né? Tem os detalhes. Porque assim, eu fiz a dissertação não foi isso. A dissertação foi sobre erguer a voz sobre mulheres, né? Eu fiz uma análise de 3 mulheres na história africana, que a partir de minha fonte foi a partir de um material que a Unesco tem, maravilhoso. A Unesco tem um material que chama Mulheres na História Africana, e aí são várias, as mulheres em HQ, sabe, contando só a história das mulheres em HQ. E a minha pesquisa do mestrado foi essa, mas eu ia construir um material, eu queria, para construir esse material, que era a parte, que não era dissertação, era sobre essas mulheres africanas. Então, assim, as mulheres que eu pesquisei na dissertação eram Sojourner Truth, que é dos Estados Unidos, a
Rainha Ginga, de Angola, e a Wangari Maathai. Wangari Maathai é do Quênia. Essa foi a minha pesquisa de mestrado. Que legal. E aí eu pensei, não, agora eu quero construir esse material, que é esse material aqui, gente. Deixa eu ver. Que é esse material. Eu pensei em construir, não, segura eu quero firme, construir, segura bem firmezinho, isso. Pessoas Mulheres na história africana em Mato Grosso. Isso aqui, vou colocar desse ladinho. É isso. Aí fica bem. Desse lado. Aí você escreve esse livro? Aí eu escrevi esse livro. Esse livro são quantas páginas? Eles são, no total... Nessa versão aqui, ele é uma versão de 40 páginas. Deixa legal. E aí, como é o meu objetivo? E é ilustrado, né? Ele é ilustrado, eu mesmo ilustrei. Eu fiz a você mesmo que ilustra? Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho ele também, Luke, em PDF. Aí em PDF eu distribuo gratuitamente, né? E eu tenho ele assim, eu ilustrei, escrevi a história. Um amigo meu de Mirassol. Você está contando nesse livro história daqui, do nosso estado. Do nosso estado, dessas mulheres aqui. Isso aqui já tem uma distribuição já na rede pública? Eu vou falar um pouco de representatividade. Eu já estou vendo Mãe Bonifácio, eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco contigo, tá? Tá bom. Tá, e aí? Não tem, porque eu não consegui até hoje uma publicação. Eu não consegui publicar. Esse aqui é a minha versão que um amigo meu, Hernani Beltrão, um beijo pra ele. Ele fez pra mim na época e mandou pra mim de São Paulo. Mas até hoje eu não consegui. Aí eu fiz o livro. E muito amor. Primeiro, esse daí. Detalhe. Parabéns pelo material, né? Tô vendo material de qualidade. Maravilhoso. Não, eu tenho. Pega aqui, eu vejo aqui, ó. Eu tinha 7 Cuiabá, cópias. janeiro de 2021. Foi. Cristina Soares, tá aqui, ó. Exatamente. Prof. História, né? Mestrado profissional de ensino de história. E aí, me conta mais. Eu fiz ele e fiz esse daqui, Luke, ó, que é o caderno. Por que eu fiz o caderno? Porque assim, o que eu pensei? Existe um material de história africana nas escolas, mas ele está empoeirando, as pessoas não acessam o material. Então eu pensei, eu vou construir um material que era esse, né? Esse é um caderno de atividades. Caderno de atividades. Pensei, vou construir o livro ilustrado, vou construir um caderno de atividades. Por quê? Pro professor, quando ele se deparar com o livro, ele pensa assim, peraí, eu tenho um manualzinho aqui, um caderno de atividades para eu trabalhar com esse livro em sala de aula. Mas como eu não consegui nenhuma publicação, não consegui, né? Sim. Na verdade, eu sou muito ruim nessa parte. Não, na verdade, não, você não é ruim, não. Ainda falta realmente incentivo para esse tipo de coisa, né? Falta muito incentivo. Muito incentivo. A gente consegue incentivo para algumas coisas e ainda precisamos melhorar em outras, né? Eu tenho falado isso, Luke, porque assim, quando a gente vai falar de questão racial, ainda é muito voluntariado. Você sempre é voluntário. Você vê, porque você também é muito ativo nessa questão racial. Sim. Quando você vai falar sobre questão racial, é voluntário. O que eu percebi? Eu percebi, não vai adiantar eu esperar o poder público, eu esperar algo para eu publicar isso aqui, para isso aqui estar na mão dos estudantes na escola. Porque meu objetivo era o quê? Era isso aqui estar na mão de cada estudante na escola. Então eu pensei, não vou esperar. O que eu vou fazer? Eu fiz ele numa versão em PDF, que eu tenho, e eu mandei para todo lugar que eu podia. Sim. Então eu fui mandando para as escolas, fui mandando para as pessoas, e assim as pessoas conheceram o material. Tanto que em 2021 eu ganhei um prêmio, que era o Prêmio Teresa de Benguela. 2021. Eu ganhei esse prêmio Teresa de Benguela. Foi assim maravilhoso, né? A organização da Silviane Ramos. E foi interessante porque eu ganhei por conta desse livro, por conta desse material, por conta da história de Teresa de Benguela, e porque o material ele foi chegando nas mãos das pessoas, ele foi chegando nas escolas. O que o livro está falando? O que a Cristina trabalha nessa literatura? O livro ele vai falar de ancestralidade africana, né? Inicialmente ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre a importância dessas mulheres na nossa história, na nossa identidade. Então, por exemplo, ele vai falar sobre 3 mulheres, né? Eu tentei colocar assim uma temporalidade de 3 séculos diferentes, né? Teresa de Benguela, século XVIII, Mãe Bonifácia, século XIX e Maria Taquara, século XX. Então, são 3 mulheres que elas vão falar diretamente com a gente, sabe? São 3 mulheres que elas vão trabalhar nossa ancestralidade enquanto mulheres negras aqui em Mato Grosso. Legal. Bom, aí a gente pegando aquele fio da meada, lá na universidade, estudou muito sobre a África, outro continente. A Cristina, historiadora, percebe a necessidade de jogar luz aqui para o estado do Mato Grosso. Sim. Começa a se construir, então, suas obras. Sim. E estas obras com o objetivo também de ser compartilhado e chegar na rede pública, na rede particular de ensino. Sim. E tem conseguido virar essa chave, mesmo você distribuindo? É assim, muito devagar. Porque o
Eu mando o material, mas assim, o que acontece? Por exemplo, principalmente para a rede pública, qual é o acesso que o estudante tem a esse material em PDF? É muito pequeno. A gente hoje tem nas escolas, por exemplo, estaduais, chegou o Chromebook, né? Então, hoje, o estudante ele estuda o Chromebook, mas ainda está devagar. Essa é uma conquista muito devagar para você conseguir o material desse PDF. Se você tem ele impresso, é muito mais fácil você levar para a sala de aula para você estudar. Então, assim, tem chegado muito timidamente. Eu vejo assim, eu sou muito realista com relação a isso, sabe? Porque não tem como falar, nossa, as pessoas estão estudando, estão conhecendo outra versão de Maria Taquara, de Teresa de Benguela por esse material. Chega, mas muito timidamente. Por quê? Seria interessante o quê? A gente colocar, por exemplo, o caderno de atividades, ele sugere como você trabalhar. Por exemplo, como você trabalhar isso em sala de aula, como você trabalhar no laboratório de informática, como você trabalhar numa sala de vídeo. Eu tentei, né? Não é que tá maravilhoso, mas eu tentei fazer isso. Certo. Mas se esse estudante tem esse material impresso, tem como ele parar num cantinho e ele ler. Ele lê o material. Sim. Mas em PDF é difícil, por quê? Porque ele não tem a gente não tem essa cultura ainda nas escolas. Ô Cristina, me fala uma coisa. A gente percebe que o estado do Mato Grosso, eu gosto dessa expressão de falar que ele é continental. Continental, gente, porque é muito grande. São 141 municípios, extensão, olha, daqui de Cuiabá ao Araguaia, algumas cidades, passa de 1.500 quilômetros. Mas nós temos aqui, pertinho, Vila Bela da Santíssima Trindade, que foi a primeira capital do Mato Grosso. Sim. E nós temos raízes africanas ali, não é? Se a gente puxar o nosso DNA, a gente vai observar que nós estamos aqui negros com índios, grande parte. E aí, como é que é essa história para o cuiabano, para nós se aceitarmos enquanto isso, depois dessa luta que a gente vê de mulheres negras na nossa história? E a gente tem um parque muito famoso em Cuiabá, que é o Parque Mãe Bonifácia. Sim. Isso que a gente tem tentado fazer. Eu vejo que falta muita consciência, falta a história. Falta a história. Falta trabalhar essa história. Falta porque, assim, o que acontece? A gente tem um processo de colonização muito violento. E a gente ainda vê monumentos pela cidade que são monumentos de bandeirantes. E esses monumentos de bandeirantes, eles estão lá na sala de aula sendo colocados como heróis. Como heróis. E a nossa população, que é uma população negra, que é uma população indígena... O hino do Mato Grosso faz uma ressalva bonita para os bandeirantes. Exatamente. E a gente não questiona isso. Então falta esse olhar de criticidade. Então o que eu percebo? Eu percebo que a nossa luta ela é muito grande. Eu vejo assim, a gente vai a passos, a gente não vai a passos largos, a gente está indo, mas ainda é muito tímida a nossa influência, sabe? Eu acho que eu sempre tenho a impressão, Luque, que por mais que a gente faz pouco. Olha aí. Né? Eu vejo que a gente tem que fazer muito mais. Precisa de um olhar do poder público para essa população, que é a população cuiabana, por exemplo, que é a população mato-grossense. Como você disse, a gente está num estado que ele é continental, ele é um estado muito grande, com a influência negra muito grande, com a influência indígena muito grande, mas essa população é invisibilizada. Né? Invisibilizada isso em todos os setores, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas instituições, onde estão a população negra e a população indígena? Quando a gente pensa em questão de mídia, onde está a população negra, a população indígena? Essa é, né? Boa reflexão. Porque a gente pensa, Luque, onde estão os repórteres negros indígenas? Na televisão local, por exemplo. Cadê? Geralmente, o que a gente vê? Veio fulano de tal do Sul para ser um apresentador da TV. Cadê? Por que não a população local? Porque, assim, existe ainda, porque no século XIX, quando houve um conceito de raça, foi colocado como se a raça negra, a raça indígena, biologicamente eram inferiores. A gente usa hoje o conceito de raça não como foi usado no século XIX, aquela forma biológica. A gente usa nesse conceito social, cultural, que foi colocado como questão racial. Mas ainda a gente percebe que a questão racial no Brasil e em Mato Grosso, ela é vista ainda naquele formato que era colocado como se fosse uma questão biológica, como se a gente fosse inferior. Então, assim, se nós somos inferiores, então por que vai colocar a gente para apresentar um programa? Então, a Assembleia Legislativa, tendo feito
disse, você aqui me entrevistando, isso aqui, gente, é um passo muito grande. Isso aqui eu vejo como uma conquista grande. Mas assim, aí eu questiono as outras, né, os outros locais. Eu questiono, por exemplo, a nossa televisão local, as nossas TVs. Cadê os apresentadores negros? Cadê os repórteres negros? Você vê? Né, a gente teve o Elias Neto, né, maravilhoso. Cadê os outros Elias? Né? Então, assim, cadê a população? Isso é nível de Brasil, inclusive, né? Só Brasil. Mato Grosso, né? A gente está falando de Mato Grosso, mas isso é a nível de Brasil. E o Brasil ainda... Mais ainda para as mulheres? Mais ainda para as mulheres. Mais ainda para as mulheres. As pessoas têm se identificado contigo, Cristina, quando você, inclusive, está ativa, né, nas redes sociais. Eu percebo que tem usado muito suas redes. Uso. Eu gostaria até que você pudesse falar onde que a gente te encontra também. Então, né, pode ir lá no Instagram, né, Cris Soares. Cris Soares. Cris Soares, SS, tô lá. Tá lá. E eu também hoje faço parte de um podcast que chama Somente Podcast. Nós somos em 3. Uma você conhece, Michele Dil. Sim, amiga, né, querida. Maravilhosa, jornalista que eu amo de paixão. Né? Então, assim, a gente tem um podcast, somos 3 mulheres, né? A Gina, que é psicóloga, a Michele, jornalista, eu como historiadora. E eu uso porque, assim, eu vejo a necessidade da representatividade. Então, assim, quando eu fiz o mestrado, Luca, em 2021, eu pensei assim, gente, existe uma necessidade muito grande da gente trabalhar. Existe uma necessidade. Se quando eu era criança, eu tivesse uma pessoa negra que eu me identificasse, muito problema que eu tive de autoestima, não teria. Se eu pudesse ver na TV, por exemplo, agora, se eu pudesse ver uma Cristina, historiadora, na TV, igual agora eu vou ver e as crianças negras vão ver. Era mais fácil. Era mais fácil. Chegar aí, né? Exato, porque porque, Luca, eu ia pensar assim, não, eu não preciso ser empregada doméstica. Eu não preciso ser babá apenas. Mas eu posso estudar. Cristina, você falou uma coisa interessante, porque até as telenovelas colocava, pelo menos, as mulheres negras como as serviçais da casa, né? Exatamente. Porque existe uma coisa de papel. E você sabe, desculpa te interromper, que eu tive a oportunidade de conversar na época com a vice-prefeita de Cuiabá, Jaci Proença, ainda na condição de repórter, jornalista, e ficou muito... me desagradou muito quando eu vi aqui em Cuiabá, por exemplo, algumas placas enormes no centro da cidade, more com segurança, com muita tranquilidade. Aí aparecia um preto lá como segurança. Na outra placa, venha morar com a sua família. Aí colocava uma pessoa, uma pele de tom mais clara, como sinônimo de alegria. Aí eu falei, Jaci, por que não se colocam na publicidade também uma cota para que os negros sejam representados e a gente saber que a gente pode morar lá também, né? Então você me conta algo que só sabe, gente, é uma verdade, vou plagiar aqui, Deus a tenha, Glória Maria, aquela repórter. Só sabe o que é ser preto quem nasceu e quem está com essa cor aqui, ó. Não tem como você que saber. Só sabe. Estou falando alguma besteira? Não. Só sabe quem está aqui nessa cor. As piadinhas, coisas que vai acontecendo, né? Perdão. Isso, e é bem isso. E você sabe, e o que é triste para nós, enquanto preto? É triste, Luke, porque além de tudo, as pessoas falam que é mimimi. Se eu vou falar sobre questão de racismo, você fala, não, mas é mimimi, não existe racismo no Brasil. Por quê? Porque o Brasil ainda parte daquele mito da democracia racial. Como se tudo fosse tranquilo. Negros, brancos, negros, índios, todo mundo convive na maior harmonia, e a gente sabe que não é. E aí você disse uma coisa que eu acho fantástica, essa citação da Glória Maria, porque só sabe quem é preto, só sabe quem passa. Sim. Né? Só sabe quem passa pela situação. E essa questão de você ver, não, o segurança tem que ser negro, a escrava, a empregada doméstica tem que ser negra, não sei o quê. Por quê? Porque é uma herança ainda da escravidão. E o Brasil ainda tem essa herança da escravidão. Existe um lugar que a gente está colocado. Não, qual que é o lugar? O lugar da subalternidade. Porque não é desmerecer esse trabalho, mas existe sim um papel. Não, o meu lugar é o lugar da subalternidade. Então, quando eu olho para essa representatividade midiática, quando você olha
né, na rua você vê o outdoor, só tem pessoas brancas, a felicidade, a família, quem consegue comprar um bom apartamento, quem consegue comprar um carro, essas propagandas têm pessoas brancas, o que essa propaganda me diz? Não é para você. Quando a propaganda coloca o segurança negro, a empregada doméstica negra, a pessoa que vai limpar negra, o que ela diz? Esse é o seu lugar. Então o lugar não é o lugar de estudar, não é o lugar de produzir. O meu lugar é o lugar da subalternidade. E isso é uma herança da escravidão. Olha, a gente está, inclusive, quando o papo é bom, eu costumo falar com os meus entrevistados, voa. Temos poucos minutos já para essa entrevista ser concluída. E gostaria que você pudesse falar a respeito, Cristina. Você, então, recebe esse prêmio GG de Oiá numa dissertação do mestrado. Sim. Olha, gente, quem já fez sabe, quem não fez ainda, o mestrado é algo assim que requer muita coisa, né? Muita leitura, muita atenção, muita dedicação. E a Cristina recebe um prêmio. Como é que é isso? Gente, essa emoção, Luque, eu não sei nem, assim, eu não sei nem descrever. Eu tenho até medo dessa pergunta, porque eu não sei nem o que descrever, sabe? Porque eu vejo, Luque, que nós, né, população negra e mulheres negras, a gente teve por muitos anos, o nosso lugar não era esse, não era o lugar da produção científica. Os iluministas, por exemplo, eles falavam que o lugar da racionalidade era um lugar do branco. O lugar das pessoas negras e o lugar das mulheres não é um lugar de racionalidade, né? Era lugar o quê? Porque o racional, o pensar, ele era uma coisa para o branco, né? Tanto que o Voltaire, ele vai comparar a população negra, os pretos, com macaco. Ele coloca assim, com animais. Então, assim, esse lugar não é para nós. Então, receber um prêmio por uma produção científica é uma coisa realmente descritível, porque nunca imaginei na minha vida isso, nunca. Nos meus sonhos, primeiro, eu nunca imaginei fazer faculdade, isso já começa por aí. Fazer mestrado, menos ainda. Receber um prêmio por uma dissertação, menos ainda. Então, para mim, é uma coisa incrível, porque o próprio GG de Oiá, que é o prêmio, ele também foi uma pessoa invisibilizada, ele foi um colunista, ele fez quantas coisas ele fez. Ele transitou por muitos lugares, mas assim, com relação à mídia, ele era uma pessoa invisibilizada. Então, assim, quando a BenTV, né, quando o Bertolotti, né, o Jefferson Bertolotti, ele inventou essa ideia do prêmio GG de Oiá, ele já começa a falar, não, os invisibilizados, né, assim como GG de Oiá, serão vistos. Então, para mim, é uma emoção muito grande, tanto pelo GG de Oiá, como pela questão da população dessa invisibilidade, sabe? Então, assim, eu não tenho palavras, é uma gratidão enorme. E agradeço também meus professores da UFMT, o prêmio, o meu professor Bruno Pinheiro, que foi professor do... Porque daí, a partir de agora, então, naquele seu pensamento que eu achei muito legal, quem assiste você agora, vê a Cristina na TV e fala, eu posso chegar lá e posso ir além, né, Cristina? Exato. Essa é uma ideia, né? Exatamente. Essa é uma construção. Essa é a ideia, porque eu vejo assim, a coisa não é por mim, não é por mim. É por toda a minha geração, é por quem vem depois de mim. Então eu não posso ter a vaidade de pensar apenas em mim. Eu tenho que pensar nas próximas gerações, eu tenho que pensar em quem está me vendo hoje. Olha, então essa é a intenção. Essa é a grande intenção. Essa é a intenção. E você tem conseguido, né? Porque a gente vê um trabalho seu em outras emissoras abertas na Grande Cuiabá, a gente vê seu trabalho nas suas redes sociais, e isso tem se multiplicado a ponto de hoje você ser a nossa convidada. E por isso você veio aqui hoje, Cristina, que eu quero, nós da TV Assembleia, Assembleia Legislativa de Mato Grosso, te prestar essa homenagem enquanto mulher negra, preta, como a gente está falando agora atualmente, pelo seu trabalho, a sua pesquisa científica, o prêmio que você ganha, dando voz àqueles que não têm tanta força assim de abrir a boca, ou nem podem abrir a boca, porque tem vergonha de se manifestar. A gente precisa se manifestar por eles. Meu amigo, muito obrigado por ter vindo e aceito o nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço imensamente. Gente, para você que está em casa, quero agradecer também o carinho da sua audiência, porque a TV Assembleia é uma emissora pública, uma emissora que tem como objetivo levar conhecimento, a informação. Esse programa aqui, você pode também assistir nas nossas redes sociais e acompanhar sempre ao meio-dia, às 5 da tarde e às 21h30 na nossa programação. Muito obrigado você pelo carinho, obrigado você pela audiência. Até a próxima.